precisamos muito da presença de Deus e eu convido você a prestar atenção na palavra que eu quero compartilhar com os nossos companheiros, com os nossos amigos. No livro de Jó, no capítulo 14, o versículo 1 diz assim, o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu oro agora, meu Pai, te agradecendo por mais um dia que o Senhor nos concede a graça da vida. Pai, abençoa, Senhor, com teu poder, que nós venhamos encontrar o teu favor, meu Deus, em nome de Jesus. Está aí então a palavra de Deus, que é muito clara. Eu tenho visto, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar aquilo que essa palavra está falando. Como todos sabem, o homem nascido da mulher é de bem poucos dias. E eu queria fazer uma reflexão sobre isso. Por que a palavra de Deus está nos orientando? Ou por que a gente orientaria uma pessoa em relação à brevidade do seu tempo aqui na terra, como a vida que Deus lhe deu? Por algumas razões muito simples. Às vezes a gente fica, e essa palavra que eu vou falar é forte, a gente fica perdendo tempo com coisas que nós já deveríamos estar vencendo. Isso acontece claramente hoje na vida das pessoas. Porque as coisas vão passando, as coisas vão ficando para trás. E quando o Senhor Jesus diz que tudo passa, mas que a palavra dele não passará, é justamente para nós nos darmos conta em quem e por que nós vamos acreditar na palavra de Deus. Não devemos ficar perdendo tempo com coisas que não vão levar a pessoa para lugar nenhum. Tanto é que a palavra de Deus também fala que o homem ele se concentra numa vida terrena. É como se ele jamais ia sair dessa vida. E não é verdade, aqui está bem explícito na Bíblia Sagrada que o homem é de bem pouco tempo aqui na terra. E a gente tem que ficar alerta quanto a isso, para que a gente faça bom uso do tempo que temos de vida. Devemos fazer bom uso com a oportunidade de vida que Deus está nos dando. Deus não deu uma vida para uma pessoa para ele viver de qualquer jeito, ou para ele fazer aquilo que ele bem entende. Ele tem que ter uma concentração ou uma dedicação para as coisas de Deus. É a fórmula que eu vejo para o homem ser feliz. Fora disso, o homem é infeliz. Nessa palavra que fala que o homem é cheio de inquietação. Como o homem é cheio de inquietação. O homem não se conforma com nada, o homem está sempre procurando uma coisa. Quando ele não tem problema, ele arruma. Que coisa, né? Mas é assim, a vida é assim. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu também sou homem. São coisas que eu vivi, que eu vivo e que ainda vou viver. Agora, por que o senhor está fazendo esse vídeo, pastor Júlio? Por que o senhor está falando sobre isso? Olha, eu poderia dizer para você, quando eu busco uma inspiração de Deus para falar, é porque eu sei que a palavra de Deus não foi deixada apenas para ser uma palavra, um livro. Não, a palavra de Deus ela tem uma razão de ser. E aqui o Senhor está chamando a nossa atenção para que a gente se dê conta que o nosso tempo está passando e muito rápido. Olha, essa pessoa que tem a idade que eu tenho certeza que lá no início da sua vida, quando ainda era criança, parece que as coisas passaram assim, não se percebe o tempo passar, não se percebe as coisas acontecerem. Eu me lembro agora, só fazendo um parênteses aqui, fechando rapidamente, o meu pai e a minha mãe, eles foram criados sem Deus. Como assim, pastor Júlio? Sim, eles não se voltaram para Deus. Porque uma pessoa que se cria com Deus, ela faz o que a Bíblia diz, ensina o homem a se redimir diante de Deus, reconhecer os seus pecados e traçar dali uma caminhada de acordo com a palavra de Deus. Isso que é importante, a pessoa tem uma caminhada segundo aquilo que a Bíblia ensina. E eu aprendi. Mas por que eu citei meu pai e a minha mãe? Porque lá atrás, meu pai e a minha mãe, eles eram muito de chamar as pessoas para perto deles, e as pessoas o procuravam
Muitas vezes eu vi lá eles conversando com casais, com pessoas, com famílias que tinham dificuldade. E eles, mesmo não tendo de Deus, eles procuravam trazer uma palavra de consolo, de conforto. Enfim, eles eram o conselheiro daquelas pessoas ali onde a gente morava. E eu nasci, eu me criei vendo aquela situação. Às vezes era de madrugada, tipo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aparecia um casal lá, ou 2, 3 pessoas com um certo desconforto. O que aconteceu? Ah, nós brigamos, a gente não está conseguindo se entender. E aquela conversa se prolongava a madrugada dentro, às vezes era de manhã. Eles estavam ainda falando, tratando daqueles assuntos. O que é isso? Inquietação. E isso aconteceu várias vezes. Eu era criança, mas eu lembro. E sabe que já se passaram alguns anos e eu continuo vendo as pessoas. Nós temos hoje aí a tecnologia, nós temos aí a ciência, que a Bíblia diz que se multiplicaria e se multiplicou. Tem muitas coisas que as pessoas fazem hoje. Naquele tempo lá atrás, quando eu tinha entre 1 ano e 10 anos, a gente nem tinha. Naquela época a gente nem sabia que ia ter televisão, né? No mínimo que se tinha ali era filmes, muito poucos tinham acesso para ir num cinema, ou naquele tempo tinha o matiné, que era a parte da tarde que a galera ia, as crianças, os adolescentes. Enfim, então veja bem, eu estou falando da raça humana, eu estou falando da minha raça, eu estou falando daquelas pessoas que vivem como eu, que de manhã acordam, tomam café, vão trabalhar, ao meio-dia almoçam, voltam a trabalhar na parte da tarde e no final da tarde se recolhem para suas casas. E dentro desse período há muita inquietação na vida das pessoas. Sabe por que eu estou falando isso? A noite passada no meu trabalho eu estava observando uma pessoa, ele ficou umas 4 ou 5 horas no celular. Agora eu pergunto para você, essa pessoa estava inquieta ou não estava inquieta? Mas é claro que está inquieta, porque se não existia celular, agora tem o celular, e a pessoa consegue ficar 4 horas no celular conversando, aí eu pergunto o que ela estava conversando, que era tão importante, ainda mais com esse frio que está fazendo, quase 1 grau de frio. Então, eu gostaria que você pensasse sobre isso que nós estamos falando. Preste atenção se você não está exagerando em algumas situações da tua vida. Você tem uma coisa que fica bem certo. Na Bíblia tem uma palavra que diz assim, ó, cuida de ti. Eu gosto muito dessa palavra, que eu ouvi certa feita em uma pregação, e o pastor fez menção dessa palavra, e é uma orientação Paulo dando para Timóteo, ele disse assim, cuida de ti. Nós temos que cuidar primeiro da nossa vida. Se eu não cuidar da minha vida, será que eu vou saber cuidar da vida dos outros? Fica aí essa interrogação, mas não se incomode com a minha fala, porque eu estou falando, creio que dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, ele morreu na cruz exatamente para que eu e você hoje tivéssemos uma oportunidade de ser uma pessoa bem-sucedida. Quer ser bem-sucedida? Quer que essa inquietação e que essa brevidade de tempo que nós temos aqui na Terra, você passe da melhor maneira possível? Aceite Cristo no teu coração verdadeiramente, mas é para se converter. Porque eu estou vendo que muitas pessoas hoje aceitaram Jesus, mas não aconteceu nada na vida delas. É a mesma coisa quando você coloca a água no fogo para esquentar e esquece de ligar o fogão lá. Depois, um pouquinho você vai lá, a água está fria. A água tá fria. Ah, mas eu esqueci de ligar o fogão. Então te liga, tá? Fica aí com essa dica e eu quero orar para abençoar a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Espírito Santo, fala conosco, que nós encontre, Pai, o teu favor para sair dessa situação terrível, Pai, que nós vivemos, de inquietação, de inconformismo, meu Deus. Espírito Santo, venha manifestar o teu poder, Senhor. Ajuda essa família, ajuda esse casal, ajuda essa criança, Pai, esse adolescente, meu Deus. A criança nasce, ela cresce e vai ser um adulto amanhã depois, e se ela não tiver uma estrutura, meu Pai, ela vai ter muita dificuldade, mas eu lhe peço e oro pelas crianças para que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém.